Glória a Deus, bom dia, meus amados irmãos, domingo abençoado para todos nós. E olha que bênção, estamos agora na lição de número 8, 20 de agosto, graças a Deus. O transgênero, que transrealidade então seria essa? Nosso textual está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se unirá ou apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher, portanto heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo feito por Deus. Cromossomo XX, mulher, cromossomo XY, homem. Isso é o que Deus fez e a ciência estudou isso. Sexo masculino XY, sexo feminino XX. Isso é o que a ciência fez, é exatamente o que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras, graças a Deus. E, meus irmãos queridos, a lição bíblica de classe está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e depois versículos 18 até o 25. Então vamos nos colocar de pé para a leitura bíblica de classe. Se você não trouxe a lição, não tem problema. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, irmão. Capítulo 2. E você nos acompanha aí pela sua Bíblia. Você que está na sua casa, também abra aí sua Bíblia. Se porventura você não tiver essa lição aqui, tá bom? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e depois 18 a 25. Vamos ler todos juntos. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque eles ainda não tinham sido cometidos pelo pecado original. Eles estavam no chamado período da inocência, ou dispensação da inocência. Da maneira que você está, ore comigo. Pai Santo, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, te damos graças nessa manhã abençoada. Meu Deus, abençoa cada família aqui representada, esses irmãos que nos acompanham de maneira remota, que a tua boa mão
possa atingi-los, Senhor, possa tocar em seus corações, e que possamos, Senhor, nos renovarmos, nos alegrarmos e recebermos a Tua bênção. Pai, que as Tuas misericórdias permaneçam sobre nós. Assim nós te pedimos com fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Por gentileza, podeis sentar, meus amados irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que é quase que uma conclusão, né? Fala, e ele vai fechar. Portanto, né? Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quem desobedece isso, certamente com razão sofrerá, né? Então é um ensinamento primordial. Está logo no capítulo 2 do livro dos Gênesis, ou das origens. Então o contexto desse textual está no capítulo 2. Na verdade, a instituição do casamento ou do matrimônio, que para o mundo, que para a sociedade secular, casamento não passa de um contrato social. Isso que é casamento para o mundo. Mas na Bíblia, foi Deus que estabeleceu o casamento. A palavra associada ao casamento, a palavra hebraica associada ao casamento é a palavra kadoshim, santidade. Vem de kadosh, santo. E o casamento é uma instituição criada, inventada, projetada pelo nosso Criador, e tão relevante que a Bíblia começa com o casamento. Depois, ao longo dela, você vai vendo vários casamentos, até que Paulo, para falar do mistério de Deus, que é a igreja e a encarnação do Verbo e o relacionamento entre a igreja e Cristo, ele vai falar do casamento. E finalmente, para fechar as Escrituras, há o casamento da igreja com o Cordeiro. Então olha como o casamento permeia todo o livro sagrado. Então é importante nós olharmos para o casamento de maneira diferenciada. Então pense no seu relacionamento com o seu cônjuge, porque esse é o primeiro altar. É ali que o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado. Não adianta, irmão. Tem gente, meu Deus do céu, uma fraqueza mental, acha que pode não ser aprovado em casa e ser aprovado fora. Não funciona assim. Você pode até, em uma perspectiva mundana, estar aprovado ou projetado como alguém bem sucedido para fora. Mas se você for reprovado dentro do primeiro altar, você está reprovado. Repense então a sua posição no seu relacionamento matrimonial, que é o altar primordial estabelecido por Deus e pela sua santa e bendita palavra. Capítulo 2, então, é a instituição do casamento, que na perspectiva bíblica, então, é fundamental em termos de culto, de adoração e de benefícios espirituais. Então, a instituição do matrimônio, iniciada por Deus, requer sacrifícios, corte de certas situações, porque ele já inicia dizendo, aliás, ele vai explicando e depois ele fala, deixará seu pai e sua mãe. Irmão, sabe o que me impressiona nesse versículo? Sabe qual é o que me impressiona nesse versículo, que é o nosso textual? Que Adão não teve pai e mãe maternos, como nós, ou paternos. Portanto, Adão não teve sogra, nem sogro, nem Eva. Então, olha só a providência de Deus. Isso chama-se presciência. Presciência de Deus. Mas já sabendo que os demais teriam, então ele já projeta. Deixa pai e mãe e une-se a sua mulher e formarão um novo altar de adoração a Deus. Isso chama-se presciência de Deus. Na sua misericórdia, já preparando, porque ele já sabia o que acontece quando uma pessoa casa e continua ainda mantendo certos tipos de relacionamentos inadequados com os seus progenitores. Então, muito cuidado nessa mensagem dada por Deus. Portanto, requer sacrifícios. Que sacrifício? Que o seu cônjuge agora é mais importante na sua vida. Não tem essa de, me tratou mal, vou voltar para a casa do papai, vou voltar para a casa da mamãe.
sabe, esse tipo de coisinha. Não, irmão. Agora, o seu altar é a sua casa. Aí nem fazer comparaçãozinha. A sopa tá boa, mas a da mamãe é melhor. Só que você casou comigo, não com a mamãe, né? Então se toca, irmãozinho. Rompe, mas não significa desrespeito. É saber o que significa agora a administração de um novo lar, de uma nova casa. Um homem dividido entre a mãe e a esposa acha-se sobre um alicerce muito fraco. Porque tem homem que é assim, irmão, completamente dominado pela mãe. Porque a mãe é culpada. Ela fez isso. Ela deixou inseguro, dependente, como se fosse posse. Irmãos, os nossos filhos são herança do Senhor, não é seu. Cuidado com esse espírito de possessão. E tem mãe que faz isso, irmão. Cria a criança completamente dependente. Aí o menino casa e... que luta é essa? Um homem dividido entre a mamãezinha e a sua esposa está num alicerce muito fraco e vai acabar desagradando as duas. Tem até um programa agora de televisão. Desculpa, os irmãos não assistem televisão, né? Tem até um programa, irmão, de televisão que fala do... que é o menininho da mamãe, uma coisa assim, né? Irmãos, tem um Onix preto FLD 9255 parado na entrada da Estiadec. E não pode, irmão. Não pode parar na entrada. Viu, irmão? A lei de trânsito aqui em Campinas proíbe. Por gentileza, tira o seu carrinho de lá, senão você vai ser gloriosamente multado. Eu não quero que você passe por essa situação. Muito bem, meus irmãos. Então, irmãos queridos, nós temos que estar atento para essa questão. Se querer agradar as duas, vai estar dando problema, porque não funciona, vai ser infelicidade para as duas. Adão teve somente a sua esposa, né? Assim também qualquer outro homem, quando se casa, tem apenas a sua esposa. Visitas, vindas de membros da antiga família são bem-vindos e é o suficiente. A mãe sábia, o pai sábio não intervém nos conflitos do casamento. Ele ora pelo filho, ela ora pela filha. Não fica intervindo, porque tem mãe que vai lá e quer resolver o problema, vai brigar com o marido, inclusive. Aqui não tem, graças a Deus, irmão. Mas por aí está cheio de mãe que vai lá brigar com o genro ou vice-versa. Não, irmão, eles são adultos suficientemente para resolver os problemas. O que você tem que fazer? Orar. Qual é o seu papel? Orar. Abraça, ora, abençoa. É o nosso papel, irmão. É difícil para os pais isso, né? Imagina um pai, ele quer ir lá e tomar satisfação, mas não pode. São maiores de idade, já constituíram os seus lares, tá? Então você deve sim orar e receber as visitas, isso é suficiente. Esse ensino, claro, que não envolve nem encoraja sermos negligentes no tocante aos nossos pais, não é isso. Nós temos sim que visitar os nossos pais, ligarmos, vermos se estão precisando de alguma coisa, os cuidados naturais, né? Agora é dentro de uma possibilidade, porque a sua prioridade agora é o seu lar. Então o amor filial continuará brilhando, porém o texto bíblico diz: deixará pai e mãe. Esse é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Uma mãe é como a terra natal. Então, se é brasileiro, a mãe seria como o Brasil. Sua esposa é um país que você migrou. Você mudou para o Canadá, por exemplo, sua esposa seria o Canadá. Olha só que situação, tá bom? Ninguém pode viver em dois países, não dá para você viver no Brasil e no Canadá ao mesmo tempo, não. Tal homem ama ambos, né? Ambos o seu país e o país que ele adotou, mas sua presença física tem que estar na sua nova pátria. Nesse caso seria a esposa. Essa é uma analogia para nós entendermos essa questão. Então a primeira coisa, deixará pai e mãe e uniciar a sua esposa. A palavra apegar-se-á, ela é muito interessante. Na percepção da língua grega, significa colar-se-á. É como você pegar uma folha de sulfite,
2 folhas de sulfites, passa cola, sabe aquela cola tenaz? Na minha época de criança era cola tenaz, não sei se né, os irmãos lembram disso, nem sei se existe ainda. Existe, Guilherme? Guilherme que é especialista em cola, não tem? Então, é isso aí, a gente passava a cola e colava, né, as 2 folhinhas, e deixa lá. A hora que seca, como que vai descolar aquilo? Impossível, uma vai rasgar. Eu duvido que você consegue descolar 2 folhas depois de coladas. Alguma coisa vai acontecer, alguém vai sair perdendo, vai ser machucado, vai ser assim. Depois que Deus cola, irmão, se querer separar, dá problema. Uma só carne. Essa afirmação tem sido entendida de várias maneiras. A ideia de uma só carne. Primeiro, marido e mulher devem ter tidos como uma só carne, em uma verdadeira comunhão em todos os aspectos, de bens, onde todos têm os direitos independentes, mas ao mesmo tempo unidos. Nenhum tem direitos, então, completamente separados, porque é uma só carne. Compartilham de tudo. E aí vem a ideia da missão, quando a Bíblia fala para a mulher: esteja submissa ao seu marido, sob a mesma missão. Qual missão? De ser o sacerdote de Deus e de sua casa ser o quê? Um local de culto. Não só a esposa, os filhos também têm que ser submissos, ou seja, sob a mesma missão, a missão dada por Deus, tá? Então essa é a primeira perspectiva. A segunda, tem a ideia da preservação da nossa humanidade, porque o casamento heterossexual, ou seja, o estabelecido por Deus, é o único que tem potencial de perpetuação da espécie humana. Os outros não têm. Esses relacionamentos homoafetivos, se tiver um país só de relacionamentos homoafetivos, acaba o país, porque não reproduz. É híbrido, né? Não tem como reproduzir. Agora, e olha, mesmo no caso da heterossexualidade, ainda tem a questão da esterilidade. Por isso que eu usei a expressão da potencialidade. Há uma potencialidade de perpetuação da espécie humana no casamento heterossexual, ou seja, no casamento ordenado por Deus. 3. Os 2 tornam-se uma só carne, embora são corpos diferentes. Então, a minha esposa é a irmã Renata, não sou eu, irmão, mas diante de Deus é. Para Deus nós somos uma só. É uma união total, mística até, né? Como eu vou explicar isso? É uma pluralidade na unidade, né? Isso não tem na língua portuguesa, porque a língua portuguesa ou é singular ou é plural, mas nesse caso é a pluralidade na unidade, porque são 2, 1. Como que eu vou explicar isso, né? Nós temos dificuldade porque não tem essa percepção na nossa língua, a pluralidade na unidade, mas é a unidade plural, tá? E serão 2, uma só carne. Portanto, eu e minha esposa, diante de Deus, somos um. Claro, né, irmão? Muita simplicidade. Eu encontrar o irmão Douglas: ô irmã Vera, paz do Senhor, irmã Vera. Não posso fazer isso para o irmão Douglas, mas diante de Deus, a irmã Vera e o irmão Douglas é uma só carne para Deus, né? Nessa percepção. 4, a união entre os 2 é tão íntima que faz contrastes com a poligamia. Não dá, por exemplo, para a expressão uma só carne funcionar num relacionamento poligâmico. Não tem jeito, porque são os 2 que estão uma só carne. A poligamia é mais que uma esposa, né? No mundo polígamo são várias esposas, aí já não funciona, ou a palavra de Deus não tem feito para um relacionamento poligâmico. E também para a questão então do divórcio legítimo, né? E toda espécie de imundice moral. Muito utilizado na Bíblia a palavra porneia, é o termo grego para impureza ou imoralidade sexual. É algo extremamente abrangente. Aí entra a fornicação, adultério, todo tipo de impureza. Jesus usou esse versículo no Novo Testamento, Mateus 19:5. E ele usou para combater o divórcio, porque o contexto da comunidade judaica que Jesus fala 2.000 anos atrás, era muito comum os homens simplesmente dar carta de divórcio para a mulher, do nada, porque a lei de Moisés fala que se um homem encontrar uma coisa feia na mulher,
ele podia dar a carta de divórcio. Bom, isso é muito subjetivo. O que é uma coisa feia? Aí você casa com a mulher, ela fez chapinha, está toda bonitinha, aí acorda, ela parece o Rei Leão. É uma coisa feia. Dá uma carta de divórcio. Está vendo como que é subjetivo? Queimou a comida. Irmãos, vocês estão vendo, mas é verdade. Se você olhar na tradição, você vai encontrar pessoas abandonando a esposa porque queimou a comida, o alimento. Coisa feia, queimou o alimento. Veja que situação. Então, às vezes, a pessoa ficava enferma, surgia qualquer tipo de cicatriz, é uma coisa feia. Então, ficou muito banal, a banalidade em relação ao relacionamento conjugal. Então Jesus repreendeu aquela comunidade, lembrando que o Senhor Jesus está dentro de um contexto judaico, ainda não tem a igreja como nós percebemos hoje. E o Senhor Jesus vai dizer então que no princípio ele evoca isso. Isso é importante, porque tem gente que pensa que a leitura que nós fizemos hoje, Gênesis capítulo 2, é mito. Ah, mas você acredita mesmo que Adão criou? Um dia o irmão perguntou para mim aqui na escadaria da igreja. Eu estava chegando e falou: pastor Alberto, vem cá, o senhor é historiador, o senhor é formado na Universidade de São Paulo, o senhor acredita mesmo na criação do jeito que está na Bíblia? Eu falei: do jeito que está na Bíblia, irmão, eu acredito. Por quê? Jesus cita também. Então veja, lá no Gênesis, depois tem a citação de Jesus, depois tem a citação dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala também sobre a mesma questão de Adão literal, de uma Eva literal. Então a Bíblia vai reafirmando a doutrina do Gênesis capítulo 2. Tanto Jesus usou esse versículo no Novo Testamento para combater o divórcio, pois quem pode separar aquilo que Deus juntou? Ninguém, né, irmão? E outra coisa, irmão, essa turma aí que crê na evolução, tudo bem, é o direito que a pessoa tem, né, irmão? A pessoa crê no que quiser, né? Fazer o quê? Só que eles também sabem que a evolução já caiu, porque cada um já tem o seu código genético. Significa que não tem evolução coisa nenhuma. Pode haver algum tipo de mutação, mas se você já tem o seu código genético, que história é essa de evolução? Está vendo? Então, qual é o problema? Você crê que Deus criou. Aliás, precisa de fé também para não crer, né? Por que pareça, você precisa de fé para crer na Bíblia, mas então precisa de fé também para crer na teoria da evolução, porque ela está completamente sem condições, e toda a nossa ciência ocidental é baseada no evolucionismo. Olha só, Paulo indiretamente usou o sentimento do versículo a fim de proibir a prostituição, visto que o princípio de uma só carne, que deve prevalecer no relacionamento conjugal, é violado pela intrusão da terceira pessoa. Então quebra a ordenança divina, é uma rebelião contra o mandato de Deus. Dentro do matrimônio, ambos uma só carne. O problema do adultério é que é a terceira pessoa, e aí nesse caso está quebrando a fidelidade divina. Em Efésios capítulo 5, versículo 31, o apóstolo citou diretamente esse versículo. Estão vendo que o texto de Gênesis 2 é repetido em outras partes da Bíblia. Isso é uma doutrina, porque a doutrina não está isolada. Você não pode pegar um versículo isolado e fazer daquilo uma doutrina. Isso não pode. A doutrina está assentada sobre várias passagens da Bíblia que se combinam e que se interrelacionam. Senão pode ser apenas um costume local. Primeiro, então, foi usado para indicar o casamento literal. Em seguida, o casamento espiritual entre Cristo e a igreja. Olha só, é ali em Efésios. Em ambos os casos, ele parte da ideia de alguma espécie de comunhão transcendente, quase que inexplicável, que os dois tornam-se uma só carne, que une pessoas, bem como Cristo e a sua igreja. E aí, para fechar, ele usa o termo mistério. E eu repito aqui, usar o termo mistério é para quem entendeu. Não é aquela pessoa que fala: irmão, eu não entendi nada, é um grande mistério. Porque tem gente que é assim, né? Só porque ele não entendeu nada, ele apelida aquele mistério. Não. É exatamente por ver a dimensão tão gloriosa, tão extraordinária do relacionamento da igreja com Cristo, que é chamado de mistério.
tá? Que eu não consigo, a minha mente não atinge, mas eu consigo ter uma ideia da grandiosidade da doutrina. Então, cuidado com a palavrinha mistério. Bom, o que propõe a lição de hoje? Ela fala que, biblicamente, os seres humanos possuem o sexo biologicamente determinado. Nasce homem ou mulher. Isso aí não tem, pode discutir o que você quiser, mas é isso. Ou é XX ou é XY, os cromossomos. Não tem nada além disso. E, portanto, se nasce heterossexual, né? As coisas são bem claras, né? Claras, macho ou fêmea. No entanto, a desconstrução dos valores, a revolução sexual que veio, que atingiu a sociedade ocidental, apresenta então novas formas de sexualidade. E isso está no nosso cotidiano, porque a gente não é uma bolha, nós não somos uma bolha. Nós, como igreja, a gente tem o trabalho da gente, onde a gente se relaciona, no mercado, as irmãs que vão no cabeleireiro, os homens que também vão no barbeiro, e etc. Né? Acaba se relacionando com muito tipo de pessoas. E entre essas pessoas tem essa questão da transgeneridade. E nós vamos verificar isso com muita atenção. Nós vamos ver as características desse fenômeno e o que a Bíblia propõe sobre a questão da sexualidade, sobre gênero e a contraofensiva em relação às teorias de gêneros ou ideologia de gênero. O nosso objetivo é apenas afirmar a vontade de Deus em relação ao ser humano e viver de maneira coerente com o propósito de Deus, que Ele então nos propicia através da nossa sexualidade, homem ou mulher. O propósito de Deus nessa perspectiva. Compreendendo então o pensamento da transgeneridade. Bom, a identidade de gênero. O gênero identifica seres inequívocos do sexo masculino e do sexo feminino. Não obstante, a partir da década de 1970, as feministas, o movimento que eu já falei para vocês sobre eles, da Simone de Beauvoir, expliquei o que ela propôs e os problemas que vêm disso. Eles começaram a usar o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. Então foi uma tentativa de dissociar, tá? Por isso começaram a usar a expressão gênero. E as ciências sociais, então, passou a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, embora a pessoa pudesse nascer com um determinado sexo, seria a cultura que seria determinante para aquela pessoa ser homem ou mulher. No fundo, é o mesmo pensamento da Simone de Beauvoir, quando ela diz que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nasce mulher e nasce homem. E a cultura não ajuda? Claro que ajuda. As culturas reforçam os papéis do sexo. Até nas comunidades mais primitivas você vê papéis masculinos, papéis femininos. Isso é um elemento cultural que reforça, mas não é determinante. Cientistas também já pegaram crianças e tentaram ensinar uma menina a ser homem e um menino a ser mulher. Não funcionou, porque a cultura não é determinante, tá? Então nós temos que ter isso claro. Assim, argumento que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Essa é a proposta então das teorias de gênero. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, ao contrário do que nós cremos. Nós cremos que a orientação sexual é determinada pelo sexo biológico. E eles então vão propor a ideia, porque eles não acreditam na Bíblia, né? Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea, e aqui vem o problema, porque além de eles não concordarem, eles vão tentar atacar o relacionamento heterossexual. De que maneira? Dizendo que a relação sexual entre um macho e uma fêmea corresponde a papéis sociais impostos
pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Isso é o maior absurdo que eu já vi. É o maior absurdo, irmão. Porque se você não tiver nenhuma força cultural sobre a questão do sexo biológico, não vai mudar muita coisa. Você pode pegar sociedades que não têm muitas regras, você vê a mesma distinção. Então é uma invencionista, uma narrativa completamente desprovida de honestidade intelectual. Agora, é verdade que existiam sociedades que havia uma imposição cultural extremamente violenta para os sexos masculino e feminino. Também isso é verdade. Mas você não pode pegar isso e colocar como sendo uma verdade absoluta. Tá? Então, desse modo, eles validam qualquer comportamento sexual, partindo desse princípio que as pessoas vão se determinar de acordo com a sua herança cultural. Aí eles inventaram dois termos, pura invencioníssima, porque eles têm um propósito, que é o tal do cisgênero. Já me senti um cisne, né? Cisgênero e o transgênero. Então eles vão trabalhar sobre essas duas perspectivas. Nos estudos de gêneros, então existem esses dois termos, cisgênero e transgênero. Vamos lá, a definição. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o seu sexo. Olha só. Em outras palavras, se você nascer homem e está satisfeito em ser homem, então você é cisgênero. Olha que invenção. Porque ele tem um propósito, tá? Então, se você nasceu mulher, está satisfeita como mulher, você é cisgênero. Tem gente que nunca ouviu isso, nunca ouviu essa palavra, mas eles inventaram essa narrativa. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se conhece macho. Esse aí então é o cisgênero, tá? E o transgênero, porque ele precisava falar sobre uma outra coisa, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. Então, aquela pessoa que nasceu homem, mas acha que é uma mulher. Aquela pessoa que nasceu mulher, mas acha que é um homem. Então, é isso que ele fala: o indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que assume homem. Então, eles cunharam dois termos para poder depois trabalhar a sua narrativa, a sua ideologia. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do seu sexo biológico. E o movimento social de representatividade desse grupo é o conhecido, olha, irmão, eu estou ficando velho mesmo, né? Porque na minha época era LGBT. Agora estou olhando ali, ó, LGBTQIAPN+. Misericórdia, né? O tempo está passando para todo mundo, né, irmão? Tá? Muito bem. Essa visão, ou cosmovisão, maneira de chegar ao mundo, ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe. Então a ideia é essa, é criar uma narrativa para todas as pessoas, especialmente as crianças, olha aí, a dizer assim que, olha, não, a sua postura sexual independe do seu gênero. Então é toda uma criação já de linguagem narrativa. Então, 1.3, transgênero e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, então, olha as divisões propostas por eles. Heterossexual, quando a atração é pelo sexo oposto, que é o casamento proposto pela Bíblia. B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo sexo. C, bissexual, quando a atração é por ambos os sexos ou gêneros. D, assexual, o azinho nega, a sexualidade. Então, quando inexiste atração por gênero algum. E o E, que é o mais espantoso, inclusive, pansexual, quando a atração, não é ainda o pansexual, quando a atração não depende de gênero, é o pansexual mesmo,
É aquele que ocorreu recentemente, saiu nos jornais, do homem que se apaixonou por uma árvore. Não é uma coisa assustadora, porque independe de gênero, né? Aí ele casou com a árvore. Olha que coisa. Agora o pastor está dizendo que eu não sei se é naquela região da Ásia, um homem casou com um jacaré. Na América Central é uma coisa complicada. Não, irmão, a igreja interpreta como demônio mesmo, né? Como que um ser humano vai casar com um jacaré? Às vezes a gente brinca, né? Nossa, meu namorado parece um jacaré. Mas é brincadeira, irmão. Misericórdia, né? Ah, não pode. Além dessas categorias, existem pessoas que denominam não binária, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você fizer uma pesquisa da população mundial, é uma minoria muito pequena, mas é barulhenta, mas tem poder econômico, mas sabe usar mídia, tá? Mas e quer impor sobre a maioria, tá? Isso que é o problema. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre o sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita então livremente em total tipo de relação sexual. 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero, né? Deus fez homem e mulher e deu a nota Tov Meod, muito bom, né? 2.1. A constituição biológica da palavra hebraica Admah, ou Adama, aqui para nós, Adamah. O homem foi formado no pó úmido da terra. A palavra hebraica para homem é Ish, que nem o nordestino fala, Ish. Ish é homem em hebraico. Sabe como que é a mulher em hebraico? Isha, que provém do homem, né? Ish, Isha, tá? Aqui ele está falando da palavra Admah, que é barro, né? Úmido. Nosso Senhor então ratificou que desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. A nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é o espírito e a alma, ou a alma e o espírito. Qual é a base dessa doutrina? Então nós cremos na tricotomia do homem. Isso nós vamos falar na próxima aula. A tricotomia do homem é que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Agora também a gente pode falar do homem exterior, que é o corpo, e do homem interior, que é a alma e o espírito. Porque espírito e alma não se separam. Mas tem separação? Tem, mas não se separa. Como nós sabemos que há uma separação? Hebreus 4:12. O que diz Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então tem divisão, mas eles estão sempre juntinhos, tá? Só sabemos que tem divisão porque a palavra de Deus penetra até a divisão. E aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, é aquele versículo lindo, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, sejam conservados irrepreensíveis, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados. Então, espírito, alma e corpo, a tricotomia do homem. Mas isso a gente vai ver em outra aula. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais, né? O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, ou é XY ou cromossomos XX, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos homens. Olha o que está acontecendo nas ligas femininas de esportes. Aí, um homem que tenha toda a estrutura orgânica de homem, ossos e músculos, aí agora faz um tratamento para ser mulher. Como homem, vai lá nadar para competir, está lá no fim da fila. Tiver 500 inscritos, é o 500, sempre o último. Aí vira mulher e torna-se campeã da liga feminina. É difícil, né, irmão? Porque o organismo é homem, a estrutura é masculina.
simplesmente mudou para ser feminino. Então hoje as ligas de esporte estão discutindo. O correto, o justo seria então criar uma liga transgênera. Vai competir com outros transgênicos. Não deixar de ser homem, agora é mulher, vai competir na liga feminina. Coitado das mulheres, elas vão perder. Por que uma mulher que torna-se homem não vai competir com os homens? Vamos ver se ela vai ficar em primeiro lugar. Ué, é simples. Está vendo? Então não é uma questão de preconceito, é pé no chão, é questão de matemática, de ciência, é jogo aberto. Tem estrutura masculina, compete com o masculino. Tem estrutura feminina, mas agora mudou. Tá bom, então cria também uma liga. Aqui na Câmara Municipal de Campinas foi uma briga a questão dos banheiros unissex, uma briga. Mas os vereadores entenderam que não tem sentido criar um banheiro unissex quando você tem a maioria bem definida, homem e mulher. E naquela briga, qual foi a minha sugestão? Queria um terceiro banheiro. Se esse é o problema, põe lá, unissex. Mas vai ter que ter o masculino, porque a maioria, o feminino, porque a maioria, e vamos atender também as minorias. Cria lá um unissex. Eu sou a favor. Entra lá no unissex. Eu não sou, entro no masculino. Pronto. Mas eles não querem isso não, eles querem entrar no masculino. Eles querem entrar no feminino. Aí que está o problema. E o conflito. Porque essa gente também é belicosa. E qualquer coisinha, você é xenófobo. Vem com a xenofobia. Então é difícil lidar quando não há diálogo também de nenhuma parte, né? Porque também tem rito religioso que só Deus na causa, né? Significa que na criação divina os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os cromossomos XX determinam o sexo feminino, fêmea. Isso é ciência. A constituição moral, a questão da moralidade. Então, o homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Quando a Bíblia fala e criou Deus o homem à sua imagem, não é a imagem física, mas são as questões de moralidade, amor, santidade, justiça. São atributos cognoscíveis que ele compartilhou, não os incognoscíveis. Por exemplo, Deus é onisciente, isso ele não compartilhou com o homem, tá? Então você tem atributos que ele compartilha e atributos que ele não compartilha. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. O profeta Isaías fala que o pecado original corrompeu da planta do nosso pé até o fio do cabelo. Mas então o meu livre-arbítrio foi corrompido? Claro que foi. Então como que eu tomo decisão? A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação dos homens. Ele reabilita o meu livre-arbítrio para eu crer ou não crer. Mas claro que nós somos corrompidos pelo pecado. Capítulo 5 de Romanos. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados. E olha, quem esteve aqui na sexta-feira, o pastor Cílio Sanches ministrou sobre revestimento. É quem já está vestido. Ser revestido do quê? Do senhorio de Jesus Cristo. Ser revestido do quê? Ser revestido do poder pentecostal, batismo com o Espírito Santo, e serei revestidos do poder de Deus. Revestido do quê? De longanimidade, de bondade, de misericórdia, de humildade, né? Então tem vários revestimentos aí. Se você quiser ver o vídeo, está disponível aí no canal da igreja. Sexta-feira o pastor Cílio Sanches trouxe essa mensagem linda para nós aqui no evento do coral. Essa renovação é a obra do Espírito Santo. Sabe o que eu achei bonito naquela mensagem também? É que tem coisas, e o pastor Cílio deixou claro isso, que você mesmo pode buscar, não é? Pedir para Deus a humildade, a longanimidade. Agora tem coisas que só Jesus, por exemplo, batismo no Espírito Santo, só Jesus pode fazer. Não adianta. Aquela turma lá fala, recebe agora, recebe agora. Jesus batiza o que ele quer, irmão. Para de conversa furada. Fala lá, não é lá. Que isso aí não é lá. O papagaio fala também, irmão. Agora o batismo com o Espírito Santo é só Jesus. Jesus é o batizador. E Ele quer te revestir de poder. Ele quer te dar poder. Graças a Deus.
Assim os salmos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, levanta contra essas práticas. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Agora não pode, né, irmão, ficar fazendo comparação. Não, olha, é o seguinte: não é nada pessoal. A Bíblia condena práticas sexuais impuras. A Bíblia condena, por exemplo, a infidelidade conjugal. Mas não é por isso que você vai ficar falando: esse homem infiel, vai para lá, infiel. Não, para com isso. Você vai orar para ele ser liberto dessa prática. Assim também as outras práticas pecaminosas. Não é para você atacar a pessoa, não é para você ter ojeriza da pessoa, mas orar para Jesus libertar essas pessoas de práticas pecaminosas à luz da Bíblia. É só isso. Eu não sei porque tem gente que faz cada coisa, irmão. Tá? Calminha aí, vamos orar para as pessoas serem libertas da sua vã maneira de viver, em todos os aspectos. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo. E o que é o corpo na percepção nossa? O corpo é o templo do Espírito Santo. Olha que coisa. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Para um judeu como Paulo fala isso, porque o Espírito Santo revelou para ele, porque o templo para todo judeu é aquele que estava lá em Jerusalém, foi destruído no ano 70 pelos romanos. Quem esteve comigo na escola teológica viu sobre esse assunto ontem. A destruição do templo no ano 70 pelo general Tito, romano. Na cabeça judaica, templo era aquilo onde Deus habitava. E Paulo recebeu a revelação, falando: vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em vós. Só que o Vespasiano, ou o Tito, maligno, quer destruir a sua Jerusalém, né? O seu templo. Tá? Então esteja atento. 2.3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Irmão, a nossa sexualidade, ela usada de maneira sadia, é bênção, irmão. Tá? Porque a gente vem de uma tradição medieval católica, proposta pelo doutor da Igreja Santo Agostinho e outros mais, que sexo é um mal necessário. E aí no Ocidente, a ideia da sexualidade está muito associada a coisa ruim, a impureza. Calma, irmão, porque a sexualidade sadia é até cantada na Bíblia, tá? É protegida. Agora, irmão, como uma pessoa casa e não quer ter um relacionamento com o seu cônjuge? Não, isso é impureza, o sangue de Jesus tem poder. Olha que fraqueza, irmão. Não entendeu nada da Bíblia. O irmão falou para mim que ele foi tocar na esposa dele, ela falou: sai para lá, tu para mim é uma pedra de tropeço. Eu falei: misericórdia, irmão, pedra de tropeço. Ele não entendeu nada, irmão. Precisa ler mais a Bíblia, tem que vir na escola bíblica dominical, tá? Porque existe a sexualidade abençoada por Deus, que é no relacionamento sexual, no relacionamento conjugal. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente com a sua esposa e tornar-se uma só carne. Isso é um projeto de Deus, é abençoado por Deus, irmão. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Os doutores medievais diziam que o sexo era um mal necessário. Por que mal necessário? Porque sem relacionamento sexual os casais não geravam filhos. Não, irmão, é uma bênção de Deus. Os reformadores viram tão diferente foi que Lutero casou. Até o pessoal ficou, muitos bispos católicos ficaram horrorizados quando souberam que Lutero estava casando, mas ele estava querendo dar um exemplo, que o casamento, que a sexualidade sadia é abençoada por Deus. E aquelas pessoas muitas vezes pregavam o celibato, mas não tinha vocação celibatária, porque se tem vocação está tudo certo também, mas não tinha. Aí ficava aprontando, transformando o Vaticano na época no verdadeiro prostíbulo. Lê lá a história, dá uma olhada 400 anos atrás, o que acontecia no Vaticano. Não hoje, né, irmão? Deus me livre, não estou falando nada de hoje, estou falando daquela época, né? Isso está todos os livros de história. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador,
prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher, na busca da realização conjugal. Porque esse é um relacionamento que não é egoísta. Porque quando uma pessoa tem um relacionamento sexual buscando o seu próprio apenas prazer, é egoísta. É extremamente egoísta. Então, esse é um relacionamento para ambos, homem e mulher, estarem realizados. Esse é o propósito de Deus. E para um bom entendedor, acho que entenderam o que eu quis dizer, né? Porque tem homem que não se tocou ainda o que significa isso. E tem mulher também, né? A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade. 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo vai falar sobre esse tema. A Bíblia fala sobre essa temática. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são estereótipos de construção sociais, culturais, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então, eu nasci homem e depois eu também sou reforçado a ser homem. Claro, pela cultura e pelas funções que eu recebo. E os efeitos da ideologia transgênero? Bom, a depreciação da heterossexualidade é um ataque ao homem e à mulher. Vimos que o modelo de sexualidade da Bíblia é heterossexual, homem e mulher, conforme a ciência, XX, XY. No entanto, ativistas atuam na desconstrução dessa orientação bíblica. Por isso que atacam tanto o livro de Gênesis, dizendo que é uma lenda, né? Porque tem um propósito por trás disso. Em 1991, o termo heteronormatividade, outra palavra que não tem nada a ver, que inventaram, passou a ser utilizado em depreciação à prática heterossexual. Heteronormatividade, olha só, é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga a pessoa a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, na cabeça dessa gente, nós, igrejas, somos opressores, porque a gente obriga vocês a apenas terem esse modelo, homem e mulher. Portanto, é heterossexual. Então eles olham para a gente como opressor. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceitos, discriminadores e transfóbicos. Então, se você defende a heterossexualidade hoje, você é preconceituoso, discriminador e transfóbico. Então eles tentam jogar um monte de apelido em você para desconstruir a sua posição. Mas vai falar deles para você ver. Te processam, viu? 3.2, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem, não é subjetividade. Eu vou falar, você é homem, você não é homem. Isso é uma subjetividade. Não, eu sou homem sim. Eu não sou subjetivo, não. Pode até ser que alguém que tenha esse pensamento, mas eu estou bem definido, eu estou bem resolvido. E a maioria das pessoas, aliás, mas eles jogam uma setinha. Não, você que pensa que é homem, você não é homem. Olha, a cultura fez você homem, mas você não é homem, não. Olha, e tem irmão que é fraquinho, não é mesmo? Olha que fraqueza. Não, irmão, você nasceu homem, sim. São aspectos biológicos, sim. Tá? Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, né? Óbvio. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia, redirecionamento sexual, com pretensas soluções que não traz soluções, né? Isso é tão sério que o ativismo na educação e da saúde pública acaba se impondo no doutrinamento das crianças e adolescentes. Não, você é criança, tem o direito de fazer uma cirurgia, e tem um professor ensinando essas bobagens. Por isso que os pais têm que estar atentos. Na busca da aceitação social, divulgam a ideia de que nasceu no corpo errado. Em outras palavras, Deus errou, né? De outro lado, em 2017, isso que eu quero que vocês prestem atenção, que isso é ciência. Do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, olha, pais, presta atenção, American College of Pediatrics,
publicou o quê? Olha a publicação deles, ó. A. Conflitos entre mentes e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Olha só. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Isso aí são pesquisas, tá? Não é uma pessoa desqualificada, não, são cientistas. Meninos não nascem com sexo feminilizado, meninas não nascem com cérebro masculinizado. C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica, é uma narrativa ideológica que não tem base na ciência rigorosa, na verdadeira ciência. Não tem base esse argumento. 3.3, linguagem neutra, hoje muito comum, não é? O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece nem como masculino. Eu já acho um absurdo quando eu vejo um político dizer: eu quero cumprimentar a todas e a todos. Por quê? Todos não são mais todos? Eles conseguiram criar uma coisa incrível. Todos não é mais todos, irmãos. Agora você tem que falar todos e todas. Por quê? Todos não é mais todos. Eles conseguiram se rebelar contra a língua. Isso é divisão, irmão. Isso é espírito de dividir, de criar conflito. E não é que tem irmão que é fraco. Quero saudar todas e a todos com a paz do Senhor. É muita fraqueza, né? Foi engolido pela ideologia desse mundo. É todos, né? Eu até questiono essa ideia de presidenta. Eu não falo presidenta. Sabe por que eu não falo presidenta? Eu falo presidente, senhora presidente. Sabe por quê? Porque eu não falo para assistente, assistenta, ou assistenta social. Não, eu falo assistente social. Assistenta social. Vê se tem lógica aí. Então, irmão, é uma briga ideológica, sorrateira, covarde contra os nossos filhos. E nós não vamos dar moleza, não. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. É isso que eles falam. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Por isso, eu quero cumprimentar a todos. E todos são todos, irmãos. Todos. Tá? Não tem um todos específico. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulher. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. A última é o todes. Eu cumprimento todas, todos, todas e todes. Parece Todd, né? Todd eu conheço, é um chocolatinho. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a belezinha da ideologia de gênero, irmão. É o fim da picada. Não aceite isso, irmão. Você é pai, você tem autoridade, você é o sacerdote da sua casa. Deus se constituiu com autoridade espiritual. Para nós fecharmos, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem-se parte da anatomia e fisiologia divinamente instituída. A Bíblia existe apenas duas possibilidades de gênero e a anatomia sexual humana: masculino, macho, XY, e o feminino, fêmea, cromossomos XX. Ao término da criação, olha a nota que Deus deu. E viu Deus que tudo isso, tudo que ele tinha feito, que era Tov Meod em hebraico. Muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual, macho e fêmea, para a humanidade. Portanto, ninguém nasce pré-determinado a identificar-se como transgênero. Isso é uma escolha. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Lição de número 9. Vocês já sabem, né? Porque vocês viram no início da aula. Uma visão bíblica do corpo. Não falte, venha participar, que essas aulas são muito relevantes, principalmente para quem está no estudo secular. Grande abraço, que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Amém, irmãos? Amém.